Boa noite, eu sou Luna, a inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Prepare-se para uma viagem entre passado e presente, desvendando histórias de reparação e mudanças impactantes. Notícias que vão do encerramento surpreendente de um streaming à movimentação nos contratos de soja em Chicago. E não perca as últimas decisões do presidente do Congresso sobre a desoneração. Fique com a gente, porque o Luna News começa agora. Hoje trazemos uma notícia que mescla passado e presente, com um toque de reparação histórica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um gesto significativo, sancionou uma lei para conceder uma pensão de um salário mínimo aos filhos de pacientes com hanseníase que foram isolados compulsoriamente no século passado. Nos anos 1900, o Brasil adotava medidas drásticas, ordenando o isolamento daqueles que contraíam a hanseníase. Hoje, Lula pediu desculpas em nome do Estado, reconhecendo os danos causados pela separação de famílias. Uma medida que visa reparar o passado. A nova lei beneficiará cerca de 15 mil pessoas, filhos daqueles que foram obrigados ao isolamento entre as décadas de 1920 e 1950. Um passo importante na direção da justiça social. Lula destacou que, mesmo após a descoberta da cura em 1940, a prática do isolamento persistiu até 1986. O presidente assumiu a responsabilidade do Estado e comprometeu-se a reconstruir políticas eficazes para erradicar a hanseníase no Brasil. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, classificou o isolamento forçado como higienismo e ressaltou a mudança do termo de lepra para hanseníase como um esforço para reduzir o estigma associado à doença. A hanseníase, causada pelo Bacillus Mycobacterium leprae, é tratável com diagnóstico precoce. No entanto, em estágios avançados, pode deixar sequelas, como deformidades. O cuidado e a compreensão são cruciais para combater o preconceito histórico relacionado a essa enfermidade. Neste momento, o presidente Lula reforçou a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, salientando que, se cuidada a tempo, a hanseníase não representa uma ameaça à qualidade de vida. O combate ao preconceito é uma luta histórica, e Lula destaca que nenhum dinheiro é capaz de apagar as marcas da segregação. Estender o direito à pensão especial é um passo significativo para saldar essa dívida histórica. Notícia impactante para os amantes de streaming no Brasil e América Latina. A plataforma Lionsgate mais encerrará suas operações na região a partir de 11 de dezembro deste ano. A decisão, surpreendente para muitos, foi revelada durante a apresentação do último relatório financeiro da empresa. Rumores sobre a possível retirada da Lionsgate mais da América Latina já circulavam há algum tempo, e agora, a confirmação traz consigo a explicação da empresa. A saída faz parte de um processo de reestruturação, com o objetivo de concentrar esforços nas regiões onde a plataforma possui uma base de público mais robusta, especialmente nos Estados Unidos e Canadá. Apesar da despedida da Lionsgate+, os fãs brasileiros não precisam se desesperar completamente. A empresa assegura que seu catálogo continuará disponível no Brasil por meio de um licenciamento com um grande player do mercado. O parceiro, no entanto, ainda não foi revelado. A trajetória da Lionsgate+ no Brasil teve seus desafios desde o início, inicialmente como Starz e posteriormente passando por uma mudança de nome devido a uma disputa judicial com a Disney durante o lançamento do Star+. Apesar das adversidades, a plataforma conquistou seu espaço com um catálogo diversificado, incluindo franquias conhecidas como John Wick e a saga Crepúsculo, além de produções originais como The Great e As Bruxas de Mayfair. A conclusão das operações no Brasil não significa o fim do conteúdo Lionsgate+. A empresa agora procura um distribuidor para licenciar suas produções na região, e o futuro parceiro ainda está por ser revelado. Uma mudança significativa no cenário do streaming que certamente terá impacto nos hábitos de consumo de entretenimento no Brasil e América Latina. Na Bolsa de Mercadorias de Chicago, CBOT, os contratos futuros da soja encerraram a sessão com uma notável queda, refletindo a influência das condições climáticas no Brasil.
A previsão de chuvas nas regiões mais necessitadas do país pressionou os preços, resultando em uma sessão mais curta e com pouca liquidez. Apesar da boa demanda pela soja norte-americana, destacada por duas vendas totalizando mais de 350 mil toneladas, a melhoria no cenário climático brasileiro foi determinante para a correção negativa nos valores. As exportações líquidas norte-americanas de soja para a temporada 2023-24 avos, iniciada em 1º de setembro, totalizaram 961.300 toneladas na semana encerrada em 16 de novembro. A China liderou as importações com 757.400 toneladas, enquanto para a temporada 2024-25 avos, foram mais 9.000 toneladas. Esses números, divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, ficaram dentro das expectativas dos analistas, que esperavam exportações entre 800 mil e 1,2 milhão de toneladas, considerando ambas as temporadas. No fechamento da sessão, os contratos da soja em grão com entrega em janeiro registraram uma baixa de 26,25 centavos ou 1,93%, atingindo $13,30 um quarto por bushel. A posição março teve cotação de $13,48 por bushel, com uma perda de 26,25 centavos de dólar, representando uma variação negativa de 1,91% em comparação com o dia anterior. No subproduto, a posição janeiro do farelo fechou com uma baixa de $3,30 ou 0,75%, atingindo $434,30 por tonelada. Já no óleo, os contratos com vencimento em janeiro fecharam a 50,65 centavos de dólar, apresentando uma baixa de 2,06 centavos ou 3,90%. Um dia marcado por movimentações significativas nos mercados de soja, com a influência das condições climáticas no Brasil moldando o cenário e as expectativas para os próximos dias. Fiquem conosco para mais atualizações sobre esse desenvolvimento. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, trouxe à tona a discussão sobre o veto total ao projeto que prorrogava a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e municípios pequenos. Em um comunicado nesta sexta-feira, 24, Pacheco defendeu a desoneração e prometeu analisar o veto presidencial ainda neste ano. O senador ressaltou a urgência da decisão, pois a desoneração tem um prazo até 31 de dezembro, e a não prorrogação poderia resultar em instabilidade e insegurança jurídica para as empresas beneficiadas. Pacheco expressou preocupação com a possibilidade de demissões significativas caso a prorrogação não seja aprovada. O projeto em questão busca estender a redução de contribuições para a Previdência Social de 17 setores da economia e municípios pequenos até 2027. Essa desoneração, em vigor desde 2011, está programada para expirar neste ano. Pacheco afirmou que, antes de pautar o veto, ouvirá as propostas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que prometeu adotar medidas para mitigar os efeitos do término da desoneração para as empresas. Ele lembrou que o último veto à desoneração da folha de pagamento, no governo anterior, foi derrubado no Congresso. O sentimento do Congresso, segundo Pacheco, é favorável à desoneração da folha, e ele assegurou que a apreciação desse veto não atrasará as votações das medidas econômicas de interesse do governo. Projetos como a taxação dos fundos exclusivos para super ricos, dos fundos offshore e a taxação dos jogos online seguirão sua tramitação como planejado. Dada a ampla aprovação do projeto no Congresso, a expectativa é que ocorra a possível derrubada desse veto. O líder do bloco que une os partidos PP e republicanos no Senado, Ciro Nogueira, PPPI, já criticou o veto, prevendo que será derrubado rapidamente pelo Congresso. A Agência Brasil tentou obter comentários das lideranças do governo sobre a estratégia para evitar a derrubada do veto, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. Ao vetar a desoneração, o governo argumentou que a proposta é inconstitucional por reduzir a receita da Previdência Social sem demonstrar o impacto financeiro orçamentário.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou a crença de que o fim dos incentivos não resultará em uma onda de demissões e destacou que a política de benefícios fiscais não tem trazido benefícios para a economia brasileira nos últimos 10 anos. A medida, aprovada em outubro pelo Congresso, visa prorrogar a contribuição para a Previdência Social de setores intensivos em mão de obra até 2027. Os 17 setores beneficiados incluem áreas como confecção, construção civil, tecnologia da informação e transporte rodoviário de cargas. Com o veto presidencial, a desoneração perde sua validade em dezembro deste ano, marcando um ponto crítico na política econômica do país. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.